Olá, eu vou apresentar a instrução técnica de trabalho intitulada Punção Venosa Periférica com Catéter sobre Agulha. Os tópicos abordados nesta apresentação serão fisiopatologia da infecção de corrente sanguínea, recomendações de cuidados com catéteres periféricos, higiene das mãos, seleção e sítio de inserção, preparo da pele, técnica de punção, estabilização e coberturas, flush e manutenção e remoção. Apesar das infecções de corrente sanguínea associada a catéteres venosos periféricos serem menos frequentes, mais de 70% dos pacientes internados em unidades hospitalares são submetidas a esse procedimento. A colonização desse tipo de catéter pode ser extraluminal, intraluminal, por infusão de soluções contaminadas e disseminação hematogênica. Portanto, a fisiopatogenia da infecção de corrente sanguínea tem relação com a higienização das mãos dos profissionais de saúde, a microbiota da pele do paciente, a contaminação que pode ocorrer durante a inserção dos catéteres, o manuseio das conexões e a contaminação do fluido infundido. Recomendações de cuidados para catéteres periféricos. A higienização das mãos dos profissionais deve ser realizada antes e após a inserção de catéteres para qualquer tipo de manipulação dos dispositivos. O profissional deve usar preparação alcoólica para as mãos, uma solução com concentração entre 60% e 80%, quando as mesmas não estiverem visivelmente sujas, e o uso de luvas não substitui a necessidade de higienização das mãos. A seleção do catéter e o sítio de inserção deve considerar as propriedades das soluções, não sendo indicada a infusão de soluções com concentrações superiores a 900 mAs por litro em catéteres periféricos. Deve-se considerar o menor calibre necessário para atender a proposta terapêutica. As veias de escolha variam de acordo com o grupo etário, em adultos, prioritariamente veias de membros superiores, em crianças abaixo de 3 anos, é possível considerar veias do polo cefálico e de membros inferiores, desde que a criança não ande. Considerar a preferência do paciente é um aspecto importante em relação ao membro e posicionamento, e evitar regiões de flexão, evitar a utilização ou a punção em membros comprometidos ou áreas com outros procedimentos planejados. O preparo da pele. Em caso de sujidade visível, a mesma deve ser removida com água e sabão antes da aplicação do antisséptico. Não tocar o sítio de inserção após a aplicação do antisséptico. O antisséptico utilizado pode ser o gliconato de clorhexidine, em concentração maior ou igual a 0,5%. O mesmo deve ser aplicado em movimento de vai e vem durante 30 segundos. A iodopovidona, o PVPI alcoólico a 10%, que deve ser aplicado do centro para a periferia, e o tempo de contato deve ser de 1,5 a 2 minutos, ou álcool a 70 durante 30 segundos de baixo para cima. Todos eles deve-se aguardar a secagem. Deve-se evitar o uso de lâminas de barbear para remoção dos pelos e limitar o número de tentativas. Estabilização e coberturas. Durante a aplicação das coberturas, deve-se utilizar técnica asséptica. A mesma deve ser fixada de modo a permitir a avaliação e o monitoramento do sítio de inserção. Qualquer cobertura deve ser estéril e deve ser trocada imediatamente se houver suspeita de contaminação ou sempre que estiver úmida, solta, suja ou com integridade comprometida. Proteger o sítio de inserção e conexões com plástico durante o banho. Flushing e manutenção. A realização de flushing deve ser realizada sempre com soro fisiológico, antes e após a infusão de soluções. O volume utilizado durante esse procedimento deve ser mínimo e deve ser 2 vezes o lumen e o primer do extensor. Utilizar seringas maiores de 10 ml para não exercer pressões altas no sistema vascular
e considerar a técnica de flushing pulsátil durante a lavagem do catéter. O monitoramento dos catéteres vasculares periféricos deve ser contínuo, buscando identificar sinais de infiltração ou flogismos. Pacientes de qualquer idade em terapia intensiva, sedados ou com déficit cognitivo, os catéteres devem ser avaliados a cada 1 a 2 horas, pacientes pediátricos, no mínimo 2 vezes por turno, e pacientes em unidades de internação devem ser avaliados no mínimo 1 vez a cada turno. A necessidade de permanência dos catéteres periféricos deve ser avaliada diariamente, e os mesmos devem ser retirados assim que possível. Trocar quando instalado em situação de emergência, em que sabidamente houve comprometimento da técnica asséptica. A troca não deve ocorrer rotineiramente antes de 96 horas, sendo possível estender mediante avaliação clínica em pacientes adultos. Em pacientes pediátricos e neonatos não existe recomendação de periodicidade de troca. Remover sempre que houver suspeita de contaminação, complicações ou mau funcionamento. A antisepsia da pele pode ser feita utilizando gliconato de clorhexidina em concentrações superiores a 0,5%, fazendo movimentos de vai e vem, e o tempo de contato com a pele é de 30 segundos. Pode também ser usado iodopovidona ou PVPI alcoólico a 10%, com movimentos circulares do centro para a extremidade e o tempo de contato de 1,5 a 2 minutos. Ou com álcool a 70%, de baixo para cima, durante 30 segundos. Para a punção venosa periférica, é necessário um par de luvas de procedimento, uma bandeja de inox limpa, algodão, uma almotolia do antisséptico de escolha, um garrote, um catéter agulhado do tamanho adequado e uma película adesiva de poliuretano. No momento da punção, o paciente e seus familiares devem ser previamente orientados em relação ao procedimento a ser realizado. Garroteie o membro de maneira gentil, abra o dispositivo de punção e posicione com o bisel voltado para cima. Estabilize o vaso a ser puncionado e introduza a agulha num ângulo de 15 graus. Observe o retorno venoso. Introduza a parte plástica da cânula, fazendo de forma concomitante a retração do mandril. Conecte o extensor, previamente preenchido. Solte o garrote e mantenha o dispositivo estabilizado durante a testagem do acesso venoso. Faça um flush de forma delicada com seringas de volumes superiores a 10 ml. Aplique o filme transparente estéreo, mantendo o ponto de inserção visível. Identifique a punção com registro da data, horário e profissional que realizou. Quando a punção for realizada em pacientes suspeitos ou com diagnóstico confirmado de COVID-19, deve-se utilizar a paramentação com atenção à técnica de desparamentação de acordo com o protocolo institucional. Pacientes sintomáticos respiratórios devem utilizar máscara cirúrgica durante o procedimento, quando tiver condições para tal. Todo o material deve ser rigorosamente checado antes de se aproximar do leito do paciente.
Sempre que possível, manter uma distância de 1 a 2 metros e restringir o número de profissionais durante a realização do procedimento. O ambiente sempre deve ser mantido bem arejado, com janelas abertas. Descartar o material utilizado em saco para resíduo contaminado.